Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do FormaLC e hoje vai dar sequência do nosso sistema de gestão de mão de obra, tá? Então esse projeto é bem grande, tem bastante coisa aqui. Eu vou deixar aqui em cima o link para caso você tenha chegado agora, tenha perdido alguma aula, para você poder acompanhar tudo que a gente fez e conseguir chegar no ponto que a gente está, tá? Lembrando que esses projetos eles vêm para que você possa aprender na prática diretamente com o VBA com a gente. E todas as linhas de programação tá tudo explicadinho aqui. Ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai te ajudar, tá? Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então eu vou acessar aqui o sistema, a gente está trabalhando aqui na parte de maquinário, né? Então a gente fez aqui o botão assim, formulário funcionar para fazer o cadastro dos nossos maquinários ali da nossa empresa. A gente já tem a parte de funcionários toda funcionando e tudo mais. O que a gente vai ter que fazer agora, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Quando a gente salva aqui as informações, ele já está salvando esses dados para a gente lá dentro do Excel, tá? Então lá na nossa base de dados. Só que isso tem que ser apresentado aqui para a pessoa poder enxergar essas máquinas, tá? Então como que a gente vai fazer isso, né? Eu vou vir para cá, eu tenho aqui a planilha de maquinário, onde a gente tem já o cadastro que a gente fez na aula passada, tá? Então por isso que eu falo, volta lá, assiste as outras aulas se você perdeu, porque a gente está só continuando aqui o que a gente fez, tá? Bom, como que eu faço de apresentar isso daqui? A estratégia é parecida com o que a gente já fez em outras mecânicas. Eu tenho essa lista da esquerda, que é a base de dados. Eu tenho aqui meus critérios de filtro. E eu vou ter aqui a base de dados filtrada, que é a que vai ser apresentada lá na minha list box, tá? Então, o primeiro passo é a gente criar uma sub dentro do nosso módulo de atualização de listas para fazer essa mecânica para a gente, tá? Então, eu vou voltar aqui no VBA. Vou vir aqui no meu módulo de listas, tá? E vou criar uma nova sub aqui, olha, eu já tenho algumas, ok? Então eu vou criar uma TLT maquinário. Então eu vou lá no final e aqui eu vou criar uma sub nova. Então, sub ATLT maquinário. Tá? Lembrando, coloca nomes que sejam fáceis para vocês, lembrando que cada coisa faz, tá? Por exemplo, se eu vier aqui, eu sei, né, que eu tenho a LT dias, LT férias, flexibilidade, funcionário, maquinário e turnos. Percebe que a gente está começando a ter uma quantidade um pouco maior de subs, de elementos aqui, porque é um projeto grande. Então, por conta disso, deixar as coisas organizadas faz muita diferença, tá? Isso vai ajudar para que você consiga ter resultados melhores, tudo bem? Mas enfim, o que eu vou precisar fazer aqui, né? Então lembrando, o primeiro passo é eu preciso apontar para aquela minha lista que está lá no meu FR Sistema. Então para não ter que ficar repetindo FR Sistema.lt alguma coisa, eu vou fazer isso aqui, ó, dim lt as msforms.listbox, tá? E essa listbox eu preciso setar ele precisa saber que essa listbox, essa LT, vai ser a minha lista lá de maquinários. Então eu vou fazer assim, set LT igual a FR Sistema, ponto. E aí se você não lembrar o nome, você pode fazer isso aqui, ó, LT, como a gente deixa aqui os nomes todos parecidos, então eu vou procurar aqui até o maquinário e depois eu volto aqui, olha, só para eu não ter que lembrar, tá? Controls, abrir parênteses, aspas, aspas, parênteses. Muitas vezes eu faço assim porque eu vivo esquecendo quem que é quem, tá? Beleza. Eu vou fazer aqui, normalmente eu já coloco as variáveis, eu vou fazer conforme eu for usando as variáveis, até para todo mundo pegar, quem ainda não entendeu direito essa questão da estratégia de listas. Mas lembrando, a gente já fez a mesma estratégia aqui, aqui, tá? Aqui. Então são várias estratégias muito parecidas que a gente está utilizando aqui, tudo bem? Mas enfim, o que eu vou precisar fazer? Agora que eu setei essa configuração, eu vou precisar dar um foco lá na planilha onde eu tenho os meus dados, que é a minha PLMac. Então eu vou fazer isso aqui, ó, with PLMac, e já vou deixar para não esquecer, end with, tá? O que eu preciso saber lá, né? Então, primeiro detalhe, existem dados para serem apresentados, né? Então, aqui a minha célula A2 tem alguma coisa escrita? Essa é a primeira pergunta. Então, if.range cifrão 2.value for igual a empty, ou seja, se não tiver nada escrito naquela célula, then existe sub, ok? Então assim ele não vai fazer nada. Só que existe a possibilidade de eu estar deletando uma informação, então eu não quero que fique uma informação fantasma ali dentro. Para garantir isso, eu vou fazer aqui antes dessa verificação, olha, lt.raw source, ele não vai aparecer aqui como uma opção, tá? Porque eu estou apontando ele por memória, por variável e não diretamente por ele, tá? Mas pode escrever lt.raw source, vai dar certo, igual a empty. Então isso aqui vai limpar
aquilo que você tem de informação na sua list box, e aqui, se realmente não tem nada para ser apresentado, ele vai sair do código deixando ela vazia como deveria ser, tá? Beleza, fez isso, agora, e se tiver dados para serem apresentados? Caso isso aconteça, eu preciso agora aplicar o filtro. Então, porque lembra, aqui é minha base de dados completa, aqui são os critérios de filtro e aqui são os meus dados filtrados, tá? E existe a possibilidade de já existirem dados filtrados anteriores, então eu tenho que limpar essa informação aqui. Como que eu faço isso? Eu vou precisar agora de uma variável de linha, tá? Então eu vou definir aqui um dim l as double, porque isso é um número, tá? E aí aqui eu vou perguntar, existe algum dado aqui na minha célula N2? Então, if.range cifrão N, cifrão 2, ponto value é igual, diferente de empty them, então nesse caso, and if. Ou seja, se tem alguma coisa escrita ali, eu vou precisar limpar essa informação. Para limpar a informação, descobrir quantas linhas eu tenho preenchidas. Para isso, L igual a ponto range, cifrão N, cifrão 1, ponto end xldown, ponto raw. Isso aqui vai fazer o seguinte, ele vai ter várias informações aqui preenchidas, talvez, e selecionou a N1, vai dar um Ctrl para baixo. E ele vai pegar esse número de linha, no caso 6, e salvar na variável L. Tá? Depois eu só preciso pedir para ele selecionar da L a N2 até a S6, por exemplo, e dar um delete para limpar essas informações. Para isso eu vou falar o seguinte, ponto range, cifrão N, cifrão e comercial L, é assim que ele descobre onde eu estou fazendo qual é o range que eu quero fazer essa limpeza, ponto clear contents, tá? Então assim ele vai limpar os dados que existiam antes, beleza? Feito, limpei as informações, caso elas existam, então agora eu vou aplicar o filtro, né? Como que faz para aplicar o filtro? Ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region. O que eu estou mandando ele fazer aqui, olha? Vem na célula A1 e dá um Ctrl T. Assim ele vai selecionar todo o range aqui de dados, independente de quantas linhas existam, tá? Então assim pega sempre certo. Depois eu vou apontar para ele, pedir para ele fazer um filtro avançado com esse range aqui de critério e colando as informações aqui, tá? Então como que eu faço para ele fazer isso para mim? Eu vou pedir, aqui até esqueci de um detalhe, eu estava vendo ali agora, não é só N, né? E comercial, dois pontos, cifrão S, cifrão e comercial L, tá? Então agora sim, agora ele vai pegar todo o range, senão ele vai pegar só a coluna N, tá? Bom, beleza, fez isso dali, ponto current region, ponto advanced filter, vou dar um espaço, ele vai me dar aqui uma opção xl filter copy, tá? Essa opção que eu quero, porque eu quero que ele copie para outro lugar, vírgula, o range de critérios, né? Então tá aqui na H1, tá? Então ponto range, cifrão H, cifrão 1, ponto current, cifrão 1, ponto current region, e aí, vírgula, onde que eu quero que ele colhe essas informações? De N1 até S1. Então, de ponto range, cifrão N, cifrão 1, dois pontos, cifrão S, cifrão 1. Tá? Então, assim ele vai aplicar o filtro ali pra gente. Tá? E aí existe a possibilidade, percebe que a gente vai fazendo cada passo, né? Pensando nas possibilidades que podem acontecer. Então, ele verificou se existem dados. Sim, existem. Ele verificou se existe informação anterior aqui. Se existir essas informações anteriores, ele limpa esses dados antigos. Depois ele aplica aqui o filtro para a gente conforme os critérios que estiverem aqui escritos, sejam eles quais forem. O que ele vai fazer agora? Existe a possibilidade de, depois de eu aplicar o filtro, ele não ter encontrado nenhum resultado, porque a pessoa pesquisou uma coisa que não existe, né? Se isso aconteceu, eu também quero que a minha lista fique vazia. Então eu vou falar para o seguinte, olha, if.range, cifrão N, cifrão 2, ponto value, igual a empty, ou seja, ele filtrou e não achou nenhuma informação, then exit sub, fazendo com que a lista fique vazia, tá? Então assim ele vai ficar vazio caso ele não encontre nada, tudo bem? Ótimo. Depois disso, né, o próximo passo que eu tenho aqui é o seguinte, ele aplicou o filtro e existem dados para serem apresentados, tá? Então agora eu preciso entender qual é o range que vai ser apresentado dentro do meu raw source da lista, que é o que vai colocar os dados para serem apresentados dentro da lista. Para isso eu vou criar uma nova variável, tá? Então dim rg
as string. Tá? Então esse RG é o range que eu vou utilizar ali como endereço do meu raw source. Tá? E para definir isso eu já sei que é da coluna N até a coluna S. A única coisa que está faltando eu descobrir é quantas linhas estão aparecendo agora. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Então, se você quisesse, poderia até copiar e colar essa linha, porque é exatamente a mesma coisa. Mas eu vou escrever aqui de novo, tá? Então, L é igual a ponto range, cifrão N, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Então, assim ele descobre quantas linhas precisam ser apresentadas para que você consiga colocar todos os dados ali dentro, tá bom? Depois que eu descobri o número de linhas, agora eu vou escrever o endereço ali do range dentro da minha variável RG. Então, RG vai ser igual, aspas, apóstrofe, aspas, espaço, e-comercial, ponto name, e-comercial, apóstrofe, pontos de exclamação. É esquisito isso aqui, mas funciona muito melhor desse jeito, tá? E aí o endereço que eu quero de verdade, cifrão N, cifrão 2, dois pontos, cifrão S, cifrão e-comercial L. Tá? Então isso daqui vai pegar esse range corrigido ali para a pessoa. Tá? E salvou aqui na variável RG. Ótimo. Próximo passo que eu preciso fazer. A minha tabela, né, minha lista, ela vai ter aqui 6 colunas para apresentar todas essas informações. E eu quero que a largura dessas colunas fique correta. Então, para ajustar isso, eu vou criar também mais uma variável que eu vou chamar aqui de lar as string. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, também uma outra variável de C de coluna as double. Tá? Então, lar de largura é C de double. E, como eu sempre falo, a gente precisa também de uma folga, porque senão ele fica muito apertadinho, ele fica cortando o texto. Então, dim F de folga as double. Então, eu criei, olha, lar de largura, C de coluna e F de folga, tá? E eu preciso definir qual que é o valor de folga que eu quero usar. E eu gosto de fazer isso aqui, olha, F igual a 10. Para mim esse valor funciona. Se não ficar bom para você, você pode alterar esse valor. Se você aumentar o valor, ele fica mais larga as colunas, deixando uma folga maior. Se você diminuir o valor, ele fica mais apertado, tá? Desculpa. Depois disso, né, então definir ali o F. Agora a gente vai ajustar a nossa coluna. Né? Então, quantas colunas eu tenho? Né? Então, eu tenho 6 colunas ali, começando da coluna N, que é a 14ª coluna aqui do Excel. Ah, eu não sei. Pode fazer isso aqui, ó, igual a call, por exemplo, e pode pegar aqui, olha. Então, ele vai mostrar aqui para você que é a coluna 14, tá? Então, é de 14 até a coluna 20, né? Então, 15, 16, 17, 18... Opa! 15, 16, 17, 18, 19, até a coluna 19 ali que eu vou coletar, tudo bem? Bom, como que eu vou fazer isso agora? Então eu vou pedir para ele, primeiro, ajusta as minhas colunas. Então, ponto columns, vou colocar aqui cifrão N, dois pontos, cifrão S, ponto auto fit, tá? Isso aqui vai ajustar ali a largura das suas colunas, tá? Depois, agora eu vou usar como referência a largura das colunas para poder coletar ali as informações. Então, for C igual a 14 to 19. Né? Então, da coluna 14 até a coluna 19, next C para ele ir para a próxima coluna. Tá? Então, eu começando aqui na 14, indo até 19, ele vai fazer alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É coletar a largura da própria coluna lá no Excel e colocar dentro da variável lar do jeito certo. Para fazer isso, eu vou fazer um if aqui dentro, que é um jeito bem fácil de você fazer isso. Olha, if lar igual a empty, then lar é igual a ponto columns c ponto widths, que é a largura da coluna, mais a minha folga, que é f. Else, ou seja, caso contrário, se já tinha alguma coisa dentro do lar, então lar vai ser igual a ele mesmo, e comercial, aspas, ponto e vírgula, que é a separação ali entre cada largura, né, de cada coluna, e comercial, ponto columns, c, ponto width, mais f. Tá, então assim, o que ele vai fazer? Ele vai colocar essa informação ali para você já no formato correto que a Listbox entende. End if
Então ele vai escrever todas as larguras aqui para você, já colocando a folga ali, que é esse mais F que está aparecendo aqui, tudo bem? E o if é porque existe uma diferença na escrita quando ela está vazia, ou seja, quando é a primeira coluna, e para as demais colunas, tá? Então por isso que a gente está fazendo esse if aqui, tá? Uma outra forma que você pode fazer, que às vezes eu uso bastante também, é você colocar esse lar fora aqui, né? Esse primeiro fora também funciona, também dá certo, tá? Enfim, o que a gente vai fazer agora? Depois que eu fiz esse ajuste, né? Então eu já defini aqui o range, já defini aqui a variável lar, agora eu posso formatar a minha lista de verdade, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo, se você olhar é a mesma estrutura que a gente já fez aqui também nos outros, olha, a gente também fez aqui, até pegar isso aqui que é mais parecido, a gente também fez aqui, olha, a lista do flexibilidade, depois a gente fez aqui o ajuste da nossa LT, tá? Então é basicamente a mesma estrutura que a gente tem ali, tá bom? Bom, vou vir aqui, with LT and with, tá? E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, ponto, vamos configurar cada detalhe que eu tenho ali, então column count vai ser igual, esse é o número de colunas, eu tenho aqui 6 colunas para serem apresentadas, então lá vai aparecer um 6, tá? Depois ponto column heads igual a true, porque sim, eu tenho cabeçalho para ser apresentado ali na minha lista. Ponto column width, que é a largura da coluna, vai ser o minha variável lar, tá? Então por isso que a gente fez em variável, para ficar mais fácil aqui, senão eu teria que fazer todo aquele for aqui dentro, então é muito mais fácil fazer desse jeito, tá? Depois, ponto column width, count heads, já foi todo mundo ali, pode ir para o for color já, ser igual a md cores, ponto, e a gente está usando aqui o azul escuro, né? Azul escuro ou azul fonte? Deixa eu até conferir aqui qual que a gente usou. Azul escuro mesmo, tá? Essa daqui é uma lista que a gente não vai precisar se preocupar com seleção, porque ela é só para apresentação ali das informações mesmo, né? Então não preciso me preocupar ali com seleção de informações, nada do tipo. Então não preciso mudar o style ou coisas assim. Mas eu preciso colocar as informações lá dentro. Então ponto raw source vai ser igual RG. Tá, então desse jeito ele vai colocar os dados ali dentro. Beleza, perfeito, está funcionando. Agora o que eu vou fazer? Essa minha ATLT, ela tem que ser atualizada em alguns momentos. Por isso que a gente faz isso de um módulo. Então eu vou chamar essa sub que eu acabei de criar em alguns pontos específicos. Primeiro ponto, quando eu abro o formulário. Tá? Então quando eu abrir esse formulário, ele tem que chamar isso para mim. Então eu vou vir aqui no user form, initialize, que já tem bastante coisa aqui, né? Inclusive outras LTs também, tá? E um detalhe importante, né? Quando ele for fazer isso, ele precisa fazer a limpeza, parecido com o que a gente fez aqui, olha, dos critérios, porque se ele está abrindo a primeira vez, esses critérios aqui tem que estar vazios, tá? Então eu vou fazer aqui embaixo, olha, aqui, vou pedir para que ele limpe de H até L da PLMac. Então, PLMac.range, cifrão H, cifrão 2, cifrão L, cifrão 2, clear contents, tá? Então assim ele vai limpar aqueles critérios, porque quando eu estiver abrindo, eu não quero que tenha nenhum filtro aplicado. Depois, call md listas.at, e aqui eu vou procurar o LT maquinário, tá? Então assim que ele vai atualizar ali no começo, beleza? Outro momento que eu tenho que fazer isso é quando eu venho aqui no formulário de maquinário e eu salvo essas informações, tá? Então quando eu clico aqui nesse botão, né, no IM salvar Mac, ele faz todas as verificações que a gente já construiu, né? Ele dá esse unload me aqui e dá ali fazendo o preenchimento, tá? Então depois que ele fez aqui esse preenchimento ali pra gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar algumas informações. Eu preciso colocar aqui, olha, call md listas.at ltmac aqui também, tá? Então quando ele fizer isso, ele já vai ajustar aqui pra gente, tá? Lembrando, e depois eu botei aqui também, olha, o del mac, né? Então que a gente vai ter que colocar aqui a estrutura dele ainda, mas que já vai fazer ali essa mecânica pra gente também sem nenhum problema, tudo bem? Bom, então desse jeito, né, eu vou agora poder fazer aqui ele rodar o meu sistema.
Ele vai acessar, vou vir aqui no maquinário e ele já vai aparecer aqui todas as informações ali do nosso maquinário. Percebe que ele ficou aqui um espaço maior em situação, por quê? Sobrou espaço porque minha listona está bem grande ali, né? Mas eu tenho aqui uma descrição muito curtinha. Então, numa situação real, muito provavelmente, né, aqui a descrição vai ser uma descrição maior, porque vai aparecer às vezes número de série, coisas do tipo ali dentro dessa descrição, tá? E você também pode aproveitar, se você quiser colocar mais informações do seu maquinário, você pode também, como número de série de maquinário, voltagem, tipo, enfim, tudo que fizer sentido ali para você. Por isso que essa listona aqui é grande mesmo, tá bom? Beleza, o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, galera? A gente vai aprender a dar o duplo clique aqui no item da lista, ele vai abrir aquele formuláriozinho com os dados corretos do item que foi selecionado, e quando ele fizer isso, você vai poder fazer a edição ou vai poder fazer a exclusão. Isso a gente vai fazer na próxima aula para não ficar uma aula muito longa aqui pra gente, beleza? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.